Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, um excelente início de manhã para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui iniciando a nossa manhã de Evangelho Diário, que todos nós possamos estar com o coração elevado a Jesus, com os pensamentos também elevados até a Deus, nosso Pai, e que a nossa alma possa estar aberta para os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. E que todos nós possamos ter um dia de muita paz, um dia de alegria, um dia, meus irmãos, de muita fé em nosso coração. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos começar o nosso domingo de reflexões, rememorando aqui um ensinamento. Olha só, a beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo, nos olhos de quem as admira. Olha esse ensinamento que muitos de nós já ouviu. A beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo, nos olhos de quem as admira. Isso é verdade, meus irmãos. Muitos de nós olhará para um jardim imenso. Alguns enxergarão as belas rosas, aquele aroma, aquele perfume, enxergarão a beleza das flores. Outros já olharão para aquele mesmo jardim e enxergarão os espinhos, as ervas daninhas que estão crescendo em meio às flores, enxergarão as pétalas secas que caíram. Por isso que a beleza, quando se olha para um jardim, está nos olhos de quem as enxerga. Amados irmãos, os nossos olhos, como já diz, é a janela da nossa alma. E quando a nossa alma ela está carregada de medo, os nossos olhos começarão a enxergar o medo também. Quando a nossa alma ela está preenchida de medo, de pânico, do pavor, os nossos olhos enxergarão a vida, o jardim da vida, dessa forma também. Tudo se tornará perigoso, tudo será questões de perigo, de medo, tudo vai ser muito ameaçador, nos sentiremos totalmente vulneráveis, fragilizados. E tudo que a gente enxergar, todas as situações serão motivos de ameaça para nós. Isso é porque a nossa alma está preenchida de medo. Então é dessa forma que nós enxergaremos a vida. Com medo, com pavor, com receio, com temor. Tudo é muito perigoso, tudo é muito ameaçador, tudo vai dar errado, tudo pode nos machucar. É assim que enxergaremos a vida. Amados irmãos, o nosso querido Espírito Hamed, ele traz para nós uma visão espiritual das sensações que o medo pode nos causar. Porque nós sabemos que o excesso de medo, ele é desagradável. O excesso de medo gera em nós pavor de tudo. Nos fechamos, nos trancamos dentro de nós. Nós fazemos aquele movimento de encolher. Porque vejamos, se o medo ele nos faz sentir inseguros, vulneráveis, começaremos a ter comportamentos de todas as situações que podemos nos proteger. Então evitamos sair de casa, paramos de conversar com os amigos, paramos de fazer tudo que antes fazíamos, por causa do medo, do receio, do pavor. Então o excesso de medo, ele nos traz muitas sensações desagradáveis.
Não só esse olhar, como se diz, preto e branco da vida, esse olhar de que tudo é perigoso, que tudo pode nos ferir ou machucar. Mas o medo também traz aquela sensação que a gente diz de frio na barriga. Começamos a tremer, começamos a ter sensações que não são boas, o coração acelera. E Hamed ele vai trazer uma visão espiritual, acredito que até mesmo uma visão que pode nos ajudar sobre o porquê que a gente tem essas sensações tão desagradáveis. E muitas vezes, por ter essas sensações, o nosso pânico e medo aumentam ainda mais. Porque já achamos que tem algo de errado com a gente e que, nossa, vai acontecer algo pior. E Hamed vai explicar. Olha só a visão espiritual que ele traz dessas sensações que o medo, o excesso do medo provoca na gente. Ele diz, as sensações do medo sobrecarregam as energias dos chakras do plexo solar e do cardíaco, provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole das batidas do coração. Amados irmãos, essa palavrinha chakras pode soar um pouquinho desconhecida ou estranha para muitos de nós. Mas devemos sempre nos lembrar, meus irmãos, que o nosso corpo ele é movido por energias. E os chakras fazem parte dessas energias. Então, olha o que Hamed traz, é muito benéfico para a gente ter esclarecimento, porque pode ajudar a gente não entrar tão em pânico assim no momento que a gente já está com excesso de medo. Ele diz, olha, esse vácuo que dá no estômago, ou até mesmo, meus irmãos, esse descontrole das batidas do coração, na visão espiritual, é porque a sensação de medo é uma sensação muito forte e ela sobrecarrega os chakras que estão ligados aí a essas regiões. Então, para o sobrecarregar, vai gerar também, espiritualmente, essa sensação em nós. Olha como que o excesso de medo, ele pode não só fazer a gente ter essa visão distorcida da vida em que tudo é perigoso, tudo é ameaçador, mas também nos afeta fisicamente, nos afeta emocionalmente, nos afeta espiritualmente, desregulando os nossos centros de energia. Então, como nós dissemos, essas sensações elas são tão desagradáveis porque o medo ele retira a nossa espontaneidade. Nós ficamos paralisados, nos sentindo vulneráveis e frágeis a todas as situações. E começamos então a nos fechar. Nos fechamos para tudo. Nos recolhemos no nosso interior e queremos ficar ali, como se diz, no nosso casulo, quietinhos. Porque estamos frágeis e vulneráveis demais para sair, para conversar, para ouvir um conselho. Amados irmãos, a ciência na Terra, ela tem muitas ferramentas para nos ajudar nesse momento, isso é fato. Mas será que tem algo espiritualmente que nós podemos fazer para nos fortalecer nessas situações de medo excessivo? Será que tem algo que nós podemos fazer para ajudar a não sobrecarregar, como o Hamed diz, tanto assim os nossos pontos de energia? Porque, meus irmãos, pensemos só, Hamed ele traz aqui só 2 pontos de energia que o medo ele pode desregular. Acredito que também haja outros. E por isso que a gente se sente tão esgotado. Sentir o medo em excesso é algo desagradável que parece que descontrola todas as nossas energias, porque ficamos em estado de alerta o tempo inteiro. Em alerta do que pode nos ferir, nos machucar, o que é ameaçador, prestando atenção em questões muitas vezes que não tenha o peso que a gente coloca nelas.
Então é desgastante o medo em excesso, porque ficamos em alerta o tempo inteiro. E isso sobrecarrega a nossa energia. Por isso que a gente se sente esgotado. Por isso que a gente também se sente tão desmotivado. E isso também ajuda a entrar naquele ciclo de aumentar ainda mais o medo. Amados irmãos, então, como dissemos, a ciência, ela tem aí um repertório que pode nos ajudar com ferramentas muito úteis para esses momentos, para que não haja tanto sofrimento assim psíquico para nós. Mas será que espiritualmente nós podemos fazer algo? Meus irmãos, claro que espiritualmente nós podemos fazer algo para nos fortalecer nesse momento. Gosto sempre de lembrar que em todas as etapas da nossa vida, seja de alegria ou de dificuldade, é imprescindível que nós nos lembremos do Cristo, nos lembremos de Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, em Cristo, nós temos ali muitas respostas para a gente, para os momentos que a gente passa. Então eu gosto sempre de lembrar, nos momentos de dificuldade, dos ensinamentos de Jesus, porque é um grande bálsamo que acalma a nossa alma. Por isso, nesses momentos do excesso de medo, rememoremos, meus irmãos, em nossos pensamentos, aquelas doces palavras do Cristo que nos diziam: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O medo cansa a gente interiormente. Como dissemos, ficamos em estado de alerta o tempo inteiro. Então, nesse momento de esgotamento, do cansaço, de sentir tanto medo, dessa paralisação que o medo faz na nossa vida, lembremos dessas doces palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados irmãos, nesses momentos do excesso de medo, se nós conseguirmos elevar o nosso pensamento até Jesus, lembrando que Ele está de braços abertos para nos acolher, para nos fortalecer, para nos ajudar. Jesus não desampara nenhum de seus irmãos que está aqui na terra. Ele nos ajuda em todos os momentos. Por isso, o medo em excesso, ele é muito dolorido, ele é muito angustiante. É uma dor na alma que a gente carrega. Elevemos o pensamento a Jesus em uma prece sincera do coração, rogando auxílio para esse momento. Esclarecimento na visão da vida. Lembra que a gente disse que a beleza do jardim está nos olhos de quem as enxerga? Se a nossa alma está domada de medo, tudo será muito ameaçador no jardim da vida. Roguemos a Jesus um amparo nessa visão da vida que estamos tendo, uma compreensão, para que a gente possa fortalecer mais os pilares da nossa fé e conseguir caminhar com mais coragem na vida. Amados irmãos, o excesso do medo, ele nos trava para cumprir os nossos deveres, missões e compromissos aqui na terra com Deus. Ele nos trava a nossa caminhada de desenvolvimento espiritual, moral. Por isso, rogar ajuda a Jesus, prece elevada a Deus nosso Pai, pode nos ajudar nesse fortalecimento interior, a construir mais confiança, a compreender, meus irmãos, que o que está escrito para acontecer, vai acontecer. Que o que a gente pediu e solicitou na nossa reencarnação irá acontecer, meus irmãos. Nos fechar no casulo por medo de passar por essas experiências não nos ajuda no desenvolvimento. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos.
Se o que vai acontecer na nossa vida chegar, é porque temos força para passar por isso. Porque Deus confiou que a gente consegue enfrentar aquilo. E ninguém está sozinho para passar por um momento difícil de dor. Por isso, vamos fortalecer essa confiança, essa fé, essa coragem de enfrentar um dia após o outro, independente do que aconteça. E não nos fechar em um casulo, no nosso interior, com medo de enfrentar essas situações que podem tanto nos ajudar a crescer. O medo em excesso nos tira a espontaneidade e as oportunidades de grandes crescimentos na vida. Irmãos, vamos ter fé, vamos ter coragem e lembrar que Jesus está de braços abertos para nos ajudar a passar por todos os momentos da nossa vida. Não estamos sozinhos, por isso não vamos nos sentir fracos, vulneráveis e frágeis, pois o nosso espírito se preparou para enfrentar tudo o que temos que passar na nossa existência. Muita fé, muita coragem e pensamentos elevados a Jesus a todo momento, meus irmãos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, convido a todos para a gente encerrar o nosso evangelho deste domingo com essas palavras em nosso coração, que possamos finalizar a nossa reflexão mais fortalecidos, com coragem e mais fé dentro de nós, enxergando a vida não com o olhar do medo, mas enxergando o jardim da vida com as grandes oportunidades que temos de amadurecimento, de crescimento e desenvolvimento espiritual. Bom, meus irmãos, esta nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que essa mensagem de hoje, meus irmãos, possa nos ajudar a ter mais coragem, mais fé e mais confiança na jornada da nossa vida. Que assim seja.